Em nota que divulgou hoje, o Diese destaca que até o mês que vem o pagamento do 13º salário poderá injetar quase 300 bilhões de reais na economia brasileira. E é sobre isso que eu converso agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Boa noite, Fausto, tudo bom? Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Fausto, de que maneira esse volume de 291 bilhões de reais vai ter reflexo na sociedade? Bem, nós estamos falando aí de quase 88 milhões de brasileiros, seja eles trabalhadores, CLTistas, seja aposentados e pensionistas. Nós estamos falando cerca de 54 milhões de trabalhadores e 34 milhões de aposentados e pensionistas que recebem agora, no dia 30 de novembro, a primeira parcela e até o dia 20 de dezembro, a segunda parcela do 13º. É uma quantidade de recursos bastante importante. Ela é responsável, em grande medida, pelo dinamismo que a gente fala muito da economia no final do ano, né, nas famosas festas de final do ano. E é sempre bom lembrar, né, o 13º ele é resultado de uma luta longa dos trabalhadores que lá na década de 60 do século passado conquistou esse abono, que antes era conhecido como abono natalino. É um volume bastante importante de recursos, ele chega para as famílias num período ali para fechamento de contas dos anos também, e ao mesmo tempo aumentar o consumo. A gente sabe que é o de sempre, né? Colocou mais recursos na economia, mais dinheiro para o comércio, isso impulsiona as vendas, isso impulsiona as fábricas no período seguinte, e de alguma forma isso faz a economia girar um pouco melhor, aí, principalmente no final do ano. É importante lembrar também que o 13º ele tem uma distribuição diferenciada. Quando a gente está falando de salários, né, em especial, nós estamos falando em especial onde tem uma economia formal mais forte, então a região sul-sudeste tem um peso maior aí nessa participação. Já quando a gente está falando de aposentados e pensionistas, essa distribuição ela chega de maneira maior e mais distribuída pelo Brasil e impulsiona inclusive as economias menores, dos pequenos lugarejos, das regiões mais distantes do nosso país. O 13º é um dinheiro importante, né, um recurso importante para o trabalhador, compõe a sua renda anual e, de outro lado, ele também é um recurso importante para a economia nacional como um todo. E, Fausto, desculpa, a questão que você mencionou, o reflexo, ele vai para o final do ano, mas ele também poderá ser sentido em algum momento no próximo ano, em 2024? Pode se estender até o próximo? Assim, né? Na verdade, isso, o que a gente está assistindo nesse primeiro momento, esse recurso ele entra no setor de comércio, né? Os produtos que estão vendendo agora, vão ser vendidos nos próximos 2 meses, já foram fabricados, já foram produzidos ou importados nos meses anteriores. E este movimento acontece depois na recomposição dos estoques, né, que a gente vai ver ali em janeiro, fevereiro, março do ano que vem. Então é um impulsionamento da economia que na verdade puxa as estimativas do segundo semestre de um lado e depois encaminha a abertura do ano seguinte. É importante lembrar, né, uma parte importante, inclusive, desses recursos do 13º são responsáveis pelas contratações de final de ano. É muito falado, né, chega todo final do ano, você tem contratações temporárias, etc. Isso é importante, está vinculado a esse recurso que chega aí no final do ano para o conjunto dos trabalhadores. E Fausto, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, há pouco falamos sobre a reforma tributária, né, que foi aprovada pelo Senado. Qual que é a sua avaliação? Vai ter reflexos positivos já no ano que vem? Qual a sua análise? Bem, a reforma tributária é uma discussão de mais de 40 anos, né? Então nós estamos falando que aprovar uma reforma tributária já foi um grande avanço. Acho que isso é fundamental. Segundo, que a gente vem num momento, né, de uma proposta de simplificação e que isso também vai, de certo modo, resolver parte dos nossos problemas tributários, desse emaranhado tributário que a gente vive. Por outro lado, a gente sabe que ela não foi a ideal, né? Eu diria que ela foi a possível. E sendo a possível, ela foi o melhor que conseguiu se consensuar na sociedade até esse momento. É claro que o processo, né, vai levar um tempo ainda para a gente sentir o que é de fato essa reforma tributária, porque primeiro ela vai ser implementada aos poucos, né, ela vai ser implementada ao longo de um período longo e conforme um imposto novo vai surgindo, os outros vão sendo desorganizados, né? E aí, inclusive, vamos lembrar, ela está na primeira fase ainda, nós temos ainda 2 fases do ponto de vista de efetivar outras questões fundamentais, que é a questão do imposto de renda, que é a questão de você mexer
na outra base, da própria discussão aí sobre o custo do trabalho, isso vai ficar para o ano que vem. Essa foi uma reforma que mexeu basicamente nos impostos vinculados ao consumo e produção. Então nós vamos levar um tempo para sentir de fato o impacto do que vai ser essa reforma tributária. Mas já está muito claro que ela vai colaborar nesse primeiro momento, já até por conta das expectativas, num cenário futuro que começa a ser desenhado a partir dela. Vamos lembrar também que nós vamos passar por umas longas discussões, não só dessa segunda fase, mas inclusive da regulação dessa reforma tributária. Então tem muitos itens ainda a ser discutidos, como por exemplo a discussão da cesta básica nacional, que vai ter o IVA ali zerado, né? Então nós vamos ter que fazer uma longa discussão na sociedade sobre quais itens compõem essa cesta básica e assim sucessivamente. E a própria calibração, qual vai ser o percentual que vai impactar ali, que vai ser criado nas dois novos impostos que passam a ser a referência aí do imposto de produção de consumo e serviço no nosso país. Tudo isso vai fazer parte da discussão do ano que vem. Mas foi um passo fundamental, ou seja, foi um passo que de alguma forma vai na direção de melhorar o nosso sistema tributário, dar mais equidade, dar mais simplificação, mas nós vamos precisar avançar. Nós vamos precisar avançar em ampliar impostos sobre renda, para que aos poucos a gente possa ir reduzindo também o imposto sobre consumo. Já foi um passo importante. Bom, Fausto, obrigada, pela sua participação aqui com a gente, pelas suas informações. Um ótimo final de semana e até a semana que vem. Bom final de semana a todos. Um grande abraço.